saíram os documentos técnicos da nova Copa do Nordeste. Eu confesso que essa expressão documentos técnicos não me parecia muito usual nas prévias dos campeonatos, mas agora se torna um norte, sobretudo para uma nova competição. Eu acho que é por isso que dessa vez a divulgação dos documentos técnicos ganhou mais relevância, porque a gente ainda tinha algumas dúvidas sobre como será a nova Copa do Nordeste e que também serve para todos os outros regionais do Brasil que terão o mesmo número de datas, que terão modelos próximos. Minhoca, havia uma expectativa e eu acho que os documentos técnicos revelam basicamente o que a gente imaginava de como seria a estrutura de disputa da Copa do Nordeste. Os 4 grupos, os confrontos contra adversários de um único grupo, e essa é a essência do campeonato. Você pode detalhar um pouco a partir de agora. Pois é, Fred, a gente teve uma parte, né, de como vai ser essa Copa do Nordeste, já sabíamos que seria boa parte dessa maneira. O que teve de novidade mesmo foi a fase já do mata-mata, da segunda fase, da terceira fase, para saber qual é o chaveamento, né, que indica para chegar na final da Copa do Nordeste, o que deu para detalhar. E uma outra novidade tem a ver com os mandos de campo. Se a gente vai ter uma fase de grupos com 5 equipes, né, em cada grupo, e cada grupo enfrentando, nessa conta aí, alguém joga 3 em casa e as outras equipes vão jogar fora. E aí tem a ver com o grupo da qual você vai estar presente, né? Os grupo A e grupo C vão ser esses contemplados. Muito embora não tenha ficado muito claro, porque como a Copa do Nordeste foi conhecida como a Copa dos Clássicos até 2024, é bom lembrar, 2025, ela não teve essa questão dos clássicos, eu não sei se já vai ter um direcionamento para essa maneira, né? Equipes do mesmo estado em grupos diferentes, com exceção ali de Ceará e Bahia, que tem um terceiro representante, que pode, não sei se ficar no mesmo grupo que o outro cearense, ou vai ter que ficar no outro grupo, né? Se, digamos, Ceará e Fortaleza ficar no grupo A e o outro no grupo B, o Ferroviário tem que estar obrigatoriamente no C ou no D. Então, esses detalhes que a gente vai saber ao longo, quando destrinchar o sorteio, que geralmente faltando 3 semanas para começar a competição, a gente vai entender mais ou menos como vai ser essa dinâmica de formação de grupos, e aí também olhando essa questão mesmo desses mandos de campo, que se eu fosse aqui palpitar em princípio, talvez uma dessas rodadas seja dos clássicos, né? Esse jogo a mais de um mandante ou esse jogo de visitante seria já de um clássico acontecendo. Cássio, eu vi no seu blog que já está definido os grupos que vão ser os mandantes, né? Grupo A e C são os grupos mandantes, e aí encaixa bem no que Minhoca estaria desenhando aqui. Que seria, vou dar um exemplo do futebol cearense, que tem os 2 principais times no campeonato e é onde realmente está a possibilidade dos clássicos, pelo menos dos 4 clubes que serão cabeça de chave. Ceará no grupo A, Fortaleza automaticamente no grupo B. Como o grupo A vai ter um mando de campo a mais, seria compensado, entre aspas, pelo jogo por um clássico, que no final das contas você ficaria ali com 3 jogos na própria cidade para cada um. Enxerga que é por aí, cara? Você acha que essa distribuição dos clássicos foi algo que realmente chamou atenção nesses documentos técnicos? Fred, essa linha de Minhoca, ela tá muito correta, mas ela não funciona de forma geral. Por exemplo, em Pernambuco é Sport e Retrô. Na Bahia não tem o Bahia. E, detalhe, a Bahia tem 3 representantes. Os outros 2 são Jacuipense, que joga em Riachão de Jacuípe, e Juazeirense, que joga em Juazeiro, que é longe pra caramba. Então, assim, se nessa hora compensar o mando do Vitória, por exemplo, se fosse o caso, não estaria compensando o mando do Vitória. O Vitória está jogando lá no Adalto, se fosse o caso. Eu acho que não funciona no Clássico Rei, porque os 2 estão em casa. Funcionaria também no Campeonato Potiguar, com América e ABC. Em Alagoas já não funcionaria, porque não é CRB e CSA, é CRB No e Clássico Águas. Rei é o único que funciona com perfeição, né? Porque jogam no mesmo estádio, dividem O do torcida. ABC ainda joga no Frasqueirão, ainda podia ter isso, ou seja, no fim das contas... E em Maceió também não, porque não é CRB e CSA, foi o ASA. Então o jogo seria
em Arapiraca. Agora, esse ponto, essa Minhoca já trouxe um fator que é muito importante, porque eu acho que detalhe, o regulamento realmente não trata de como vai ser sorteio. Isso é a única coisa que fala, e não é no regulamento, é na matéria da CBF, dizendo que em breve a data e a dinâmica. Ela fala assim, a data do sorteio dos grupos, bem como a dinâmica, serão divulgados em breve pela CBF. Mas eu acho que nessa dinâmica, talvez ela tenha uma previsão de segurar clássicos. Ainda que não tenha tantos clássicos assim dessa vez, né? Pela questão de eliminações, não tem Náutico, não tem Santa, não tem Bahia, enfim. Não tem o CSA. Mas, dentro dessa lógica de colocar os dois principais de cada estado, ou seja, você exclui o terceiro do Ceará, que é o Ferroviário, o terceiro da Bahia, que é a Juazeirense, considera que todo mundo, campeão e vice, vão ficar em grupos opostos, isso já determina que um do estado terá 3 mandos. É como se fosse assim. E aí alguém pode pensar, e qual é a diferença? A diferença é que ano passado, os melhores ranqueados tinham esse mando. Então, necessariamente, Ceará e Fortaleza teriam, se fosse o mesmo formato agora, tanto o Ceará quanto o Fortaleza teriam 3 mandos. Mas se a dinâmica for essa, significa que um deles, apesar do ranking, ele terá apenas 2 mandos. E aí, dentro da lógica que imagino que seja o ranking da CBF, para determinar os potes, né, da composição dos grupos, então os cabeças de chave devem ser Fortaleza. Detalhe, Fortaleza tem o melhor ranking de geral e pode ter 2 mandos apenas dentro dessa lógica. Ele é o 13º lugar, Vitória 20º, isso é o ranking da CBF já de 26, né? Ceará 21º e Sport 25º. Detalhe, Sport está uma posição à frente do CRB, porque senão o CRB ficou um triz de ser cabeça de chave. Então, assim, dentro dessa lógica seriam os cabeças de chave, os 4 cabeças de chave, mas com 2 desses aí jogarão apenas 2 jogos como mandante. Isso é um ponto importante. Outra coisa, Minhoca, lembra do ano passado, quando... não tem como lembrar quando eu não falei ainda, mas você vai lembrar. Quando saiu a tabela pré-determinada, e eu fiz o post, porque a tabela básica ela já vem 1A, 2A, 3A, tipo 1A pega o 3B, 2B pega 3D. Na verdade, nem tinha D, era só A e B, na verdade. Melhor, porque isso é assim esse ano. Ano passado era só grupo A e B. 1A pega o 8B, 2A pega o 4B, enfim. E a tabela básica, que a desse ano foi lançada nesses documentos técnicos que Fred falou, que até para que ninguém fique na dúvida, são 3 documentos, tá? É a tabela básica, o regulamento específico da Copa do Nordeste, o REC, né, Regulamento Específico de Competições, e o PGA, que é o Plano Geral de Ações, que aí são em relação à segurança, a eventos. Isso não é a parte esportiva, é tudo que é a parte fora a parte esportiva. E ano passado, nessa tabela básica, na hora que saiu o sorteio, porque o sorteio ele foi colocando assim por ordem, ainda que não tenha sido exatamente A1, A2, mas assim foi por ordem. Ó. A gente foi colocando por ordem. Ó. Se for o primeiro é o A1, se for o segundo é o A2. Como é na Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil desse jeito. A bolinha vai lá para A1. Né? O sorteio da Copa do Nordeste não foi exatamente dessa forma. Mas eu peguei essa ordem e coloquei todos como seria a tabela. Ó, a tabela é essa aqui. No fim das contas, a tabela não foi aquela. Porque, Mioca até falou, justamente por agendamento de clássicos, de alguma coisa de televisão, eles mudaram a ordem. 80% da tabela foi a mesma coisa, mas eles mudaram um que era 1A, na verdade virou 4A, uma coisa do tipo. É porque tinha, por exemplo, num grupo, só para explicar, né, para quem está acompanhando, tinha um grupo, por exemplo, tinha o Vitória Sport e Fortaleza. E aí não podia ter, por exemplo, o Sport jogando o duelo contra Fortaleza e contra o Vitória, os dois com o mando de campo do Sport. E para ninguém também sair prejudicado jogando 2 partidas fora de casa. Então eles tentaram dar um equilíbrio. E por esse motivo, eu acredito que eles vão utilizar, que é isso que eu acho que o Cássio vai complementar, a mesma lógica, assim, não vai ter lá na hora do sorteio. Tu acha que não? Eu acho pelo contrário. Eu acho que dessa vez será assim. Será? E por que não. Você tem as informações privilegiadas, mas por quê? Mas eu vou a partir dos documentos da CBF, por que eu penso que dessa vez vai ser diferente? Porque ali havia essa proteção para você, isso que você falou, do Sport não enfrentar Fortaleza e Vitória fora de casa. Dessa vez não tem isso no momento em que o Fortaleza, que é o melhor ranqueado, pode só ter 2 mandos. Tá tudo pela lógica como foi apresentada. Ainda eu vou ver até a dinâmica pode até trazer esse detalhe. Mas a forma como foi colocada, e se dessa vez o pote for A1, A2, porque o outro não foi por ordem, pegar. Se for, a tabela está montada e ela é muito curiosa. A tabela básica ela vai todas as rodadas, um grupo é mandante. No caso, 2 grupos são mandantes.
São 50 jogos ao todo. Aí, tipo, na primeira rodada, o grupo A, todo mandante, e o C, todo visitante. E ele já tem a ordem. Ele fala assim, do A1 para o A8, só que do outro lado a ordem já está separada do que cada um vai ser enfim, quem vai ser a ordem. Então, como já nos potes já vai ter essa divisão, eu estou para a questão de lógica, não estou dizendo o que é que vai ser. Tanto é que Minhoca já acha que vai ser como no ano passado. Mas como dessa vez, já na composição dos cabeças de chave, com o lugar do pote de cada um, eu acho que dessa vez o A1 vai ser o A1 da tabela. E outra coisa, precisa ser, meu irmão, porque senão a tabela básica ela é pior do que o papel higiênico, meu irmão, porque o papel higiênico pelo menos existe. Ali essa tabela básica não serve para absolutamente nada. A galera lançou a tabela básica, um documento que não segue absolutamente nada. Assim, então assim, não faz. Agora, é um cumprimento de tabela, curiosamente, é um cumprimento de tabela que nem vai nem ver. Quer ver só um exemplo, só para te explicar, Fred? E aí talvez isso que o Cássio está dizendo dá para ver pelo documento que pode acontecer. A terceira rodada dessa fase de grupo, são 5 rodadas, a equipe do grupo A, por exemplo, o A1, vai pegar o B1. E lá a mesma coisa acontece, o C1 pegando o D1. Então indica que nessa terceira rodada seria o confronto entre, por exemplo, Sport contra Vitória, que são os outros 2 melhores ranqueados, né, que vão estar possivelmente nesse pote principal, e Ceará e Fortaleza se enfrentam numa terceira rodada, para não ser logo de imediato. Mas, assim, eu ainda acho incerto, porque como a CBF não definiu nada em termos de se vai ter exatamente essa divisão, que vai ter obrigatoriamente que equipes de mesmo estado se enfrentam obrigatoriamente, o Sport vai ter que pegar o Retrô obrigatoriamente, o Asa vai ter que pegar o CRB. Se todas essas situações que a gente via até o ano retrasado, vai se repetir, né? Se ela vai ser E se dessa vez não tiver? E se todos os potes, esqueça a Copa dos Clássicos, e se todos os potes forem como na Copa do Brasil, uma ordem no tipo, não tiver qualquer barreira, né? Aí a tabela não teria como não ser do jeito que ela se propõe, né? Isso, aí eu concordo. Aí eu acho que, de fato, de acordo com a posição, quem sair a primeira bola do pote A vai jogar lá, e aí eu não sei se já vai ter esse direcionamento, mas de toda forma, pode ser que fique o Fortaleza pegando, o grupo do Fortaleza pega o grupo do Sport, o grupo do Vitória pega o grupo do Ceará. Então pode ser que seja aberta essa situação. Como não tem nenhum indício, a gente não viu notícia de nada, não teve nenhum bastidor de como vai ser esse sorteio, fica tudo incerto para saber como vai ser assim. Mais ou menos o que a gente imaginou aqui, do que pode ser adotado, porque eu acho que o interesse, mesmo que o Cássio tenha mencionado essa questão, sem Bahia, sem o CSA, perde um pouco dessa coisa da Copa dos Clássicos, aí eles vão tentar, talvez, fazer alguns jogos mais atrativos, né? Fazer com que Vitória e Sport se enfrentem, Ceará e Fortaleza se enfrentem. Um ponto fundamental que eu acho que é importante a gente deixar claro, porque vocês jogaram luz nessa questão de um time joga 2 vezes em casa e o outro joga 3. No regulamento do ano passado, isso fazia uma diferença técnica na classificação. Ano retrasado. No ano passado já foram 7, né? Ano retrasado é que eram 8, né? Isso. Exatamente. Isso fazia uma diferença direta na classificação. Porque você estava competindo diretamente com equipes que jogariam menos em casa. Esse ano não faz diferença alguma para a classificação da primeira fase. Por quê? Porque todo o seu grupo jogará 2 em casa e 3 fora. Ou todo o seu grupo jogará 3 em casa e 2 fora. Ou seja, para ninguém ficar pensando assim, porra, vou ficar com a classificação mais ameaçada. Vamos supor, o torcedor do Ceará, o Ceará cai no grupo de 2 jogos em casa, o Fortaleza cai no grupo de 3. O Ceará pode se sentir prejudicado. Essa consequência, ela pode aparecer na semifinal, para definir o jogo de volta. Por quê? Porque a ordem dos mandos da semifinal soma a campanha inteira. E aí, times terão tido mais jogos em casa do que outras equipes. Então, a diferença que pode fazer é na ordem dos jogos de um eventual semifinal. Só para deixar claro que não há um impacto direto na primeira fase, Minhoca. Eu acho que eles até poderiam corrigir isso na segunda fase, né? Fazendo com que um determinado grupo tivesse esse mando. Mas o fato dos primeiros colocados vão ter o mando, acho que aí é mais correto.
Mas é mais correto. Eles juntaram o grupo A com o C. Porque, por exemplo, exatamente essas equipes que virão do grupo A e do grupo C, todas elas vão ter 3 mandos de campo até chegar nessa segunda fase, nas quartas de final. Então, a equipe que for mandante na segunda fase, ela vai ter já 4 mandos acumulados até o campeonato, quando chegar na semifinal. Isso ela avançando. Então, tem esse componente. E as equipes que são do grupo B e D, elas vão ter 2, e aí, claro, quem for visitante vai ficar com mais um mando aí, fora de casa, somando 4 jogos como visitante do campeonato. Cara, ser do A e do C, realmente a chance de o cara ser mandante na volta da semifinal é razoável, porque de fato o cara teria 4 mandos em 6 jogos até ali. Exatamente. Até um ponto importante que aí já estava definido, mas só para deixar todo mundo situado, porque algumas pessoas não estão acompanhando passo a passo da estruturação da nova Copa do Nordeste. Então, a primeira fase, a fase de grupos, acontece entre 25 de março e 30 de abril, basicamente um mês para a fase de grupos, que começa dentro de uma data FIFA. As datas FIFA foram muito utilizadas para que os regionais pudessem sair do papel nessa temporada. Então, de 25 de março a 30 de abril, acontecem as 5 rodadas da fase de grupos. As 2 primeiras são dentro de uma data FIFA. No dia 5 ou 6 de maio, jogo único, quartas de final. As semifinais, 20 e 27 de maio. E as finais, 3 de junho e 7 de junho. Isso é uma outra data FIFA, que é aquela data FIFA de preparação para a Copa do Mundo. Então, já explicamos as partes mais estruturais das equipes. Porém, no que a CBF apresentou ontem, a gente tem outros detalhes, né, Cássio? A gente tem especificação de estádio, de iluminação, tem novas exigências aí para os clubes. Fred, o regulamento, como eu falei, o PGA é mais de segurança, mas na parte esportiva, o tamanho do estádio faz parte se o time pode ou não pode jogar em casa, você tem que atender pré-requisitos, requisitos mínimos, né? E nesse caso, tem a parte financeira também na bilheteria, mas vamos lá. Na capacidade do estádio, a primeira fase pede mínimo de 5 mil lugares. Assim, aí nas quartas de final e na semifinal, esse número sobe para 10 mil. Na final, tanto a ida quanto a volta, a final sobe para 12 mil. O cara, poxa, por que não 15? Já que estava 5, 10, 15. O cara que está assim, fica meio... 12 mil é o máximo que a CBF exige nas competições dela. Porque 12 mil é a capacidade mínima da Série A. Então, assim... Então, não faria sentido se ela exigisse na Copa do Nordeste. Eu não sei se na Copa do Brasil... Porque na Copa do Brasil, na verdade, o último jogo agora é neutro. Né? Não chega a final, não tem mais nem isso. Mas na Série A é 12 mil. E vai valer só na final da Copa do Nordeste. Aí vai para iluminação. Aquele Lux, uma expressão que entrou um pouco no futebol nos últimos anos, né? Com as arenas, com todo mundo trocando refletor, colocando iluminação de LED, aumentando bastante, dobrando, triplicando a potência. E da primeira fase até a semifinal, a capacidade é de 650 lux. Para a final, dobra, vai para 1.300, que é o padrão da Série A. A mesma coisa, o que se exige na primeira divisão. E aí o cara, pô, o que é que isso tem a ver? Pegando aqui da Ilha do Retiro, a obra que o Sport fez. A iluminação que o Sport trocou foi justamente para atender a da Série A do ano passado. A anterior do Sport, aquela que durou 40 anos, ela só valeria para essa de 650. Se eu não me engano, era 660, bateria quase ali no limite. Aí trocou e atendeu isso. Aqui em Pernambuco, Arena Pernambuco, naturalmente, tem o maior, a Castelão, a Arena das Dunas, Fonte Nova, todos esses, Barradão também. E esse é o da eliminação, né? Aí vai para a questão financeira agora. Uma coisa que a gente estava falando dos mandos. Porque a renda é do mandante. No fim, ainda tem isso, tá? Quem tiver 3 mandos, o mando extra não vai dividir nada, não. A renda é do cara. Por exemplo, o que Minhoca estava falando. Mas o Clássico Rei vai compensar. Não sei se vai compensar, não, viu? Porque se fosse Ceará... Eles fizeram um acordo, mas se fosse Ceará e Fortaleza... Todos os clássicos do ano vão ser divididos. Mas se não tivesse esse acordo, fosse Ceará e Fortaleza, o joguinho a mais, a renda seria toda do Ceará. Detalhe, a renda será toda do Ceará. O Ceará vai repartir porque ele quer com Fortaleza, por um acordo extra-regulamento.
dentro do regulamento, a renda é do Ceará, mas o Ceará tem um acordo por fora que vai fazer com que tenha essa divisão. Ou a gente está dando esse exemplo, pode ser o contrário, naturalmente pode ser Fortaleza. Então, a renda é do mandante, exceção feita à segunda fase, que é em jogo único. E aqui eu achei muito curioso, porque historicamente a renda era do classificado. Dessa vez não será dessa forma. Porque de vez em quando dava uma zebra, tipo, o cara enchia o estádio todinho, o time ia lá. Ceará e Náutico, né? Vai lá, classifica e leva tudo. Ceará e Náutico 2018, se eu não me engano, teve muita reclamação do Náutico. Né, sobre 19 nas quartas. 19, isso. Não, é porque o Ceará debutou, a renda deu prejuízo, quis dividir o prejuízo com o Náutico ainda. Com 20 mil pessoas no Castelão. Dessa vez, a renda vai ser 60% do mandante e 40% do visitante. Ou seja, o resultado em campo é irrelevante. E ainda nessa parte, tem duas partes financeiras, mas nessa relacionada à bilheteria especificamente, tem, Fred, uma coisa que a gente está falando nos últimos dias, que é o ingresso, o valor do ingresso, que foi tema aqui em Pernambuco, porque o regulamento pernambucano, Minhoca, ele estipula o mínimo e o máximo. E estipular o máximo é um problema. Eu vou explicar, vou dizer por quê. O mínimo do pernambucano, ele é de R$20 para os jogos entre os menores. E o teto, e aí vale tanto jogos dos grandes quanto jogos dos intermediários e ou pequenos, cada um chama do jeito que quiser, é de R$200, que foi o valor que o Retrô aplicou na semifinal, e acabou dando apenas 920 pessoas nos aflitos. R$200 o ingresso. Na Copa do Nordeste, o valor, não existe valor máximo, não existe teto, mas existe o mínimo, que é de R$10 a inteira e R$5 a meia. Aí eu falo, pô, e por que é um problema ter o valor máximo? E se de repente o cara cobrar 1.000 na Copa do Nordeste? Se cobrar 1.000, o valor pode ser considerado abusivo. Na questão na justiça, o valor pode ser, você estava cobrando 30, aí no jogo seguinte tu cobrou 1.000. Enfim. Mas não só isso, Cássio. Só para complementar, a CBF, né, naquelas mudanças que fez, a questão essas mudanças que ela está fazendo de estrutura, né, ela já estabelece de não acontecer aquela situação exorbitante que acontecia até muito aqui no... A gente já tratou isso também. Que é exatamente quando tiver um valor desse, o outro setor, ele ter o mínimo que for aplicado em determinado setor do estádio, o máximo que pode ser é o dobro desse valor. Então, vamos colocar lá, R$200. Então, o mínimo que tem que estar valendo em outra parte do estádio tem que ser R$100. Então, na prática, não pode ter essa situação de um paga 20 e o outro está pagando 200. Exato. Então, tem agora uma regra, né, estabelecida. Isso, porque a galera botava assim, a torcida do Flamengo atrás da barra é 300. Aí atrás da barra também é 300. Só que o torcedor da casa entrava com sócio-torcedor, então ele não pagava 300. Aí o setor da arquibancada, que não é correspondente ao do Flamengo, aí esse era 50, o ingresso aberto. Então, no fim das contas, era todo um arrudeio para que a torcida do Flamengo, que era que mais que enche como visitante, pagasse isso. Então, agora, isso que Minhoca falou é importantíssimo, porque em Pernambuco não tem isso, Minhoca. E como teve o teto, o que significa ter tido teto? Significa que o Retrô estava dentro do regulamento. No fim das contas, detalhe, a justiça até derrubou, mas o Retrô foi para cima e não mudou, cobrou 200 até o fim. Então, agora, na Copa do Nordeste, não vai poder ter isso, primeiro, pelo teto e por esse número, porque esse número que Minhoca falou, que Minhoca disse, nem é do regulamento, isso é geral para todas as competições. Então, é aquela norma, que é uma norma válida, você precisa estar nesse regulamento específico para valer aquilo. Ela vale para todos, vale para a Série A, B, Copa do Nordeste, Centro-Oeste. Centro-Oeste, não, desculpa. Até existe, na verdade, mas é a Copa Verde, que é Norte e Centro-Oeste agora, e tem o Super Bowl com a Copa Verde. Então, tem isso. Fred, encerrando essa parte econômica, mas não de quem frequenta o estádio, mas sobre os clubes, tem o custeio da competição. Enquanto na Série B ela foi uma moeda de troca, né, naquela semana, né, em relação a FFU, CBF. No fim das contas, a CBF tem bancado, que se criou uma série de normas que vão ter que atender, provavelmente que é o PARF B, você tem que atender todas aquelas exigências para ter direito ao custeio. Na Copa do Nordeste, para você ver como aquilo é moeda de troca, tudo é política. Na Copa do Nordeste não teve isso. Simplesmente tem o custeio e ponto final. E o custeio é transporte, a mesma coisa. Transporte, hospedagem, alimentação, despesas de arbitragem e exame de doping. Na questão dos transportes, isso vale para os 20 clubes, né? No transporte, a CBF paga via terrestre entre 200 e 500 quilômetros e via aérea, que seria Recife, Fortaleza, Salvador, Recife, Salvador, enfim, para dar exemplos, que essas cidades são separadas por 800 quilômetros,
e obviamente Fortaleza e Salvador, pelo dobro, fica 500 quilômetros. E aqui vai uma curiosidade. Na Série B, o custeio é para delegações de 32 pessoas. Por motivo do qual eu não sei, na Copa do Nordeste a delegação é de 28. Tiraram para baratear. A delegação da Copa do Nordeste é menor. A CBF banca 28 lugares, na Série B são 32. Minhoca, algo mais para a gente fechar esse detalhamento da Copa do Nordeste ou já passamos por tudo? Eu acho que é o que a gente pode passar, né, Fred? Porque é isso, por exemplo, a gente não tem as cotas também na Copa do Nordeste, algo também que o Cássio sempre traz, que a gente vai mais à frente falar, mas a previsão desse sorteio, imaginando também como foi na Copa do Brasil, que é 3 semanas antes, deve ser já no começo de março, ali, dia 3, possivelmente, né, quando tiver faltando mais ou menos umas 3 semanas para o início da competição. Então, acredito que no começo de março já vai ter esse detalhamento, quer dizer, talvez até um pouquinho antes, ali já no final de fevereiro, para a virada de março. O sorteio, no caso. O sorteio de como vai ser o sorteio, possivelmente. E aí a gente vai entender se, obviamente, a nossa lógica de estar todo mundo nos seus potes, pelos rankings. Tem até outro vai se início sobre estabelecer. essa lógica. Será que os documentos técnicos das 3 Copas regionais, pela primeira vez, eu não lembro disso, não, foram divulgados simultaneamente? A Copa Verde, a Copa do Nordeste e a Copa Sul-Sudeste. Por isso que eu estava falando naquela parte técnica que a gente pensa que a Copa do Nordeste é feita para ter clássicos, ou se a CBF vai colocar todo mundo na horizontal. Pode padronizar, pode acontecer. E aí faz com que, não interessa, não tem que ter clássico, não. Se teve, se não teve, não teve. E ver se esse sorteio, porque, por exemplo, o sorteio pode ser no mesmo dia. Ou será que vai fazer um dia a Copa Não, do Nordeste? certamente no mesmo dia. Certamente é um evento só. No mesmo dia, Até porque a CBF está tratando isso como um produto só. São os regionais. Então, assim, eu acho que é um indício. É um indício forte mesmo, Cássio. É um indício bem razoável. Porque seria tudo dentro do mesmo modelo, né? Não teria proteção para ninguém. A não ser que eles levem a proteção da Copa do Nordeste para os outros estados. A lógica dos clássicos. Mas aí não faria. Eu acho que dessa vez está mais para ser solto do que para ser a Copa dos Clássicos. Eu acho que vai ser solto. Eu só fiz uma leve brincadeira. Eu não estou lembrado se foi ali alguém do grupo, se era o Centro-Oeste, se era o Norte, ou era especificamente ali na Copa Sul-Sudeste, que não tem nem o que fazer, só vai definir quem é dos 2 melhores ranqueados, quem vai ficar no grupo A e no grupo B, porque o resto tem na Copa Norte. Tem na Copa Norte, por exemplo. Acho que é. A Copa Norte, na verdade, ela corresponde ao que sempre foi até a semifinal da Copa Verde. Porque a Copa Verde, na verdade, eu já disse aqui, em algum momento a galera vai olhar e vão dar títulos retroativos da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste. Porque desde que a Copa Verde foi criada, desde a primeira edição, um finalista foi o do Centro-Oeste e um finalista foi do Norte. Nunca foi diferente. Assim, os caras estão fazendo a mesma coisa, só que agora estão dando taça. Eu vi aqui. Não, pode terminar. Não, só dizer que e sempre foi colocado Remo e Paysandu se encontrando só na semifinal, que era da Copa Verde, que agora seria a final da Copa Norte. Eles nunca se enfrentaram, nunca teve esse jogo antes. Nesse caso aqui que eu olhei, é a Copa Sul-Sudeste. Só os 2 melhores ranqueados dos 12 que vão disputar são os 2 gaúchos, né? Inter e Juventude. Então, só essa escolha faria, porque o restante é por definição. Então, quando saísse o primeiro do segundo pote ali, já faria toda a montagem baseada nessa divisão que tinha que ter de 2 clubes de estados diferentes. Então, eu acho que é mais provavelmente, como você falou, Fred, tá livre mesmo esse sorteio. Eu acho que esse ponto que Cássio trouxe... então a tabela vai ser do jeito que tá. Aí você vai acertar. Dessa vez, né? Ele guardou do ano passado. Não, é porque veja, eu fiquei puto com a CBF, eu fiz o post. Detalhe, na mão deu trabalho danado pra CBF. Não, o A1 não é A1, não. O A1 é A3. Como eu disse, ele guardou do ano passado. Pra CBF. Ficou 20% pra Minhoca também. Ficou 20% pra Minhoca. Não. Foi Minhoca, na verdade, ele falou, Cássio, isso aqui talvez os caras troquem. Então, mas eu pensei veja só. Eu descobri de tarde. Eu lembro que eu descobri de tarde. O mensageiro, muitas vezes, é quem leva Chegou lá, bora a raiva, né? Bora quebrar a casa. Quando o cara vai num restaurante e aí descobre que tem uma regra no restaurante que incomoda ele, pagar mais por taxa de não sei o quê, o cara reclama do garçom. Até chegar no dono, demora. O mensageiro é que apanha primeiro. Aliás, eu lembrei primeiro Minhoca, depois Samir. Exatamente. Aliás, eu lembrei do pequeno detalhe, claro, a gente focou mais aqui na Copa do Nordeste, que não tem isso, né? Que o Cássio mencionou essa questão do A1, A2 e tal, B1, B2.
Já eu acho que, se não me engano, no Sul-Sudeste. Lá tem no regulamento dizendo quem for o A1 vai ter tantos mandos de campo. Então tem uma situação lá que mas de certa forma o regulamento fala mas isso, na porque Nordeste não tem. tem, pô, porque na hora que ela fala o grupo A, tá? Não, só fala grupo A. A, só fala grupo A, mas não diz, por exemplo, que uma equipe que, por exemplo, a primeira sorteada vai ser o A1, entendeu? Mas, enfim, a gente só vai saber no mesmo. regulamento da Sul-Sudeste diz dessa Já forma. tem primeiro... dizendo direcionamento de acordo com a posição da bolinha, né? Certo. Então é isso, tá? Copa do Nordeste detalhada, o máximo que é possível detalhar. A gente tem esse compromisso com você que está assistindo de trazer o máximo de informações até onde vai e deixar em aberto, mostrar os caminhos do que ficou em aberto. Quando o sorteio acontecer, a gente vai fazer certamente ou a transmissão ao vivo, ou assim que terminar o sorteio, a gente traz um vídeo detalhando os rumos da Copa do Nordeste e dos outros regionais que a gente acompanha também, obviamente com menos foco, mas a gente vai acompanhar assim como a gente está acompanhando todos os estaduais. Queria agradecer a você por assistir mais esse vídeo, mais um conteúdo aqui do 45 minutos. Como a gente está fazendo hoje fora do estúdio, já temos os nossos nomes na tela, mas ainda assim eu faço a apresentação oficial. Eu sou Fred Figueiredo, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli e de Thiago Minhoca. A edição é de Gabriel Costa. Nós somos um pequeno pedaço do 45 minutos que envolve outras pessoas, colaboradores, editores, diretores. Um grande núcleo que produz, eu ia dizer diariamente, mas é quase full time conteúdos, seja para o nosso portal de notícias, o NE45 e todas as suas redes sociais, seja aqui para o nosso canal. Então, se você puder dar uma força a esse nosso projeto, existem várias formas. A mais básica delas, curte todo o vídeo que você assistir e que você gostar. Se você não gostar, não precisa curtir não. Mas se você gostar, deixa a curtida, comenta, joga o link, indica, espalha a palavra do NE45, do 45 minutos. Depois de curtir, eu peço para que você verifique se você já está inscrito aqui no canal. É muito importante para a gente. A gente viu a diferença de distribuição depois que a gente rompeu a barreira dos 100 mil. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações. Também é outro passo fundamental. O terceiro passo, um passo além, é se tornar membro aqui do canal, ajudar diretamente, se você puder, se estiver disponível e gostar da gente o suficiente para isso, tá? Você pode colaborar mensalmente para a nossa produção de conteúdo. Vai parecer pouco, você vai pensar, porra, eu pagar aqui R$20 vai mudar alguma coisa? Vai. Porque 5 pessoas que pagam 20 já formam 100, e de bloco em bloco a gente tem um salário de alguém que é pago, um novo equipamento, um projeto, uma viagem, algo mais ousado que a gente possa pensar em fazer. Estabilidade, previsibilidade é importante e a gente depende de você para esse projeto. Se você estiver vendo esse vídeo durante o carnaval, desejo um grande carnaval para vocês, seja para descansar, seja para curtir. E a gente vai se reencontrando. Se tivermos oportunidades, novos vídeos virão. Do Campeonato Cearense certamente vem, porque tem semifinal dentro do carnaval. Mas fique sempre atento ao nosso feed, porque ele é atualizado sempre que algo relevante acontece, contratações, jogos, destrinchando campeonatos, o que for do nosso ciclo, do nosso universo de interesse, a gente traz para vocês. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.